Então a gente vai abrir em Mateus 6 e vai ler a partir do versículo 9. E a gente vai encontrar aqui a oração dominical. Muitos chamam de a oração do Pai Nosso. Outros chamam a oração do Nosso Senhor. Vamos ler juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã. Que a Tua palavra venha despertar o nosso coração, que a Tua palavra venha trazer a Tua vontade para nós, que a Tua palavra venha ajustar tudo aquilo que necessário for no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida, Pai. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero destacar o versículo 10, que diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E a partir desse versículo, eu quero com vocês destacar aqui alguns pontos muito práticos e pastorais dessa oração. Porque quando a gente fala de crescimento espiritual, a gente vai encontrar, no ponto de vista humano e natural, algumas dificuldades. E exatamente uma delas é a dificuldade como nós oramos, a dificuldade como nós enxergamos a vida, a dificuldade como nós nos relacionamos com Deus, quando nós precisamos que Deus intervenha e Deus haja na nossa vida de uma forma especial, de uma forma específica. E aí nós encontramos com uma oração dessa, que para nós, em alguns momentos da nossa vida, é complicado orar. E a primeira razão é difícil, é complicado, porque quando eu falo para Deus, o versículo 10, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e a gente ora bem tranquilo sobre isso. Na verdade, quando eu oro assim, eu estou dizendo para Deus que eu estou abrindo mão da minha vontade, para que Ele faça a vontade dEle. Eu estou abrindo mão da minha própria vontade para dizer que eu quero me submeter à vontade de Deus. Eu abro mão de tudo aquilo que eu desejo para que se cumpra o desejo dEle na minha vida. Talvez você não perceba que quando a gente ora essa oração, a gente está dizendo isso daí a Deus. Muitas vezes a gente não tem noção do que proferimos, do que falamos com Deus, do que nos comprometemos com Ele, no momento em que nós oramos. E quando a gente diz, faça-se a tua vontade, não é minha, isso é muito bonito na prática. Ou melhor, isso é muito bonito na teoria. Isso é muito bonito nas nossas orações, nos nossos lábios. Mas na prática é extremamente difícil. Nós cantamos, levantamos as mãos, que o teu reino venha, que a sua vontade seja feita. Tudo aqui é teu, Senhor. Toma o teu lugar. Mas na prática é bem difícil. E por que na prática é bem difícil? Porque, na verdade, a oração que nós costumamos fazer é dizer para Deus, Deus, que seja feita a minha vontade. E você apresenta a sua causa para Deus e fala, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso daquilo, o Senhor faz isso, o Senhor toca nele, toca nela, o Senhor age dessa forma. Ou seja, eu tenho uma lista de necessidades que eu apresento para o Senhor e eu espero que o Senhor faça a minha vontade
assim na terra como no céu. E aí nos aproximamos de Deus em oração e apresentamos nossas petições a Deus, os pedidos a Deus, as vontades nossas a Deus. E esperamos, sinceramente, que Deus faça aquilo que a gente está pedindo a Ele. E a gente tem dificuldade de lidar com a causa, a situação, quando Deus não faz aquilo que a gente pede. E sem perceber, a gente vai conduzindo a nossa vida, achando que existe um Deus na nossa vida, que Ele é todo poderoso, sim, mas Ele existe ali para fazer a nossa vontade. E a primeira dificuldade que a gente tem para fazer esse tipo de oração, na verdade, é que nós não queremos abrir mão do controle da nossa própria vida. Nós não queremos abrir mão do controle da nossa própria vontade. Mas nós queremos que o nosso Deus se submeta ao nosso querer. A segunda dificuldade que a gente encontra ao encarar uma oração como essa é que também a gente não percebe, porque as coisas vão acontecendo como que no automático, mas lá no fundo do nosso coração, lá no fundo da nossa mente, lá no fundinho, existe um certo grau de incredulidade. Nós oramos a Deus, nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, nós sabemos que Deus tem um futuro para nós, mas a nossa causa é tão complicada, tão grande, tão difícil, nós oramos para Deus, e lá no fundo, nós duvidamos que realmente Deus tem o melhor para nós. E muitas vezes não oramos dizendo, Senhor, faça a tua vontade. E por que a gente não ora assim? É porque nós não sabemos se a vontade de Deus vai ser boa, como a gente acha que merece e precisa. Talvez a vontade de Deus naquele momento na minha vida vai trazer alguma complicação para mim, vai exigir algo de mim. Será que alguém aqui já passou por uma experiência na sua vida de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu? Mas não complica a minha vida, Senhor. Não me faça ter que fazer coisas que, na verdade, eu não estou disposto a fazer. Não me faça ter que falar com pessoas que, na verdade, eu não estou disposto. Não me faça mudar de comportamento em certas áreas que, na verdade, eu não estou pronto para isso. Porque, irmãos, existem planos de Deus que, para eles serem estabelecidos na nossa vida, vai precisar que a gente renuncie os nossos planos. Existem vontades de Deus que, para serem estabelecidas na nossa vida, vai exigir que a gente abra mão da nossa vontade. Existem atuações de Deus que, se elas se concretizarem na nossa vida, vão nos tirar da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto é algo que a gente não quer. É algo que a gente não está disposto, porque incomoda demais. É desconfortante demais. E muita gente pensa, é melhor deixar as coisas como estão. Eu é que sei o que é melhor para a minha vida, pelo menos hoje, agora. E quando você começa a estudar a história do povo de Deus, desde o princípio, Deus sempre disse para o povo que Ele quer o melhor para nós. Deus sempre fez questão de mostrar para o povo que Ele tem boas intenções com o seu povo. Em Jeremias 29:11, Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, o futuro que você espera. Em Levítico 20:24, ele diz, a terra que eu tenho para vocês não é uma terra má, improdutiva, infértil, mas é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel. Em Isaías 1:19, ele diz, eu estou com vocês, eu tenho o melhor para vocês, eu vou dar vitória a vocês, se vocês crerem em mim, se vocês dependerem de mim, vocês vão comer o melhor dessa terra. E você vai ver ao longo da história, Deus se manifestando, Deus se apresentando a nós, mostrando a sua intenção, que Ele quer o melhor para nós, e esse melhor vai se realizar na nossa vida à medida em que a gente obedecer, à medida em que a gente for fiel a Ele, à medida em que a gente estiver no centro da vontade dEle. Mas a gente vai
avançando na nossa caminhada da vida, a gente vai duvidando disso. A gente vai enfrentando coisas aqui, porque a gente quer tudo aqui e agora. E a gente vai enfrentando as nossas dificuldades e duvidando dessa verdade. E porque a gente duvida, a gente vai deixando os planos de Deus de lado e vai tentando ajeitar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acha que é o certo. Mas no final dá em caminho de morte. E Deus vai dando corda, muitas vezes, para lá na frente a gente entender que a gente deveria depender dele desde o início, e a gente não fez isso. Lembra do que está escrito em Salmos 81:10? Salmo 81:10, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Se ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, ele está dizendo, eu sou o teu dono. Quem manda em você sou eu. Quem governa a sua vida sou eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, se ele disse que eu te tirei da terra do Egito, além dele ser o nosso Senhor, o nosso dono, ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador, o nosso redentor. Eu sou o redentor de vocês. Abra a sua boca e eu a encherei. Quando ele diz, abra a sua boca e eu a encherei, ele está dizendo, eu vou satisfazer vocês. Eu vou suprir a necessidade de vocês de uma forma suficiente, de uma forma eficiente, de uma forma satisfatória, porque eu quero o melhor para a vida de vocês. Deus sempre mostrando as suas intenções. Mas quando chega no versículo 11, Salmo 81:11, ele diz, mas vocês não quiseram escutar a minha voz. Eu estou falando constantemente, mas Israel não me atendeu. E por quê, irmãos? Por que Israel não entendeu a voz de Deus? Porque o povo não quis escutar a voz de Deus. Porque Isaías diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ou seja, eu quero o melhor para vocês, mas vocês, nas suas ignorâncias e incredulidades, sempre quiseram o pior. Porque a gente querer a nossa vontade, abrindo mão da vontade de Deus, por mais que pareça boa a nossa, é o pior. Porque a gente não sabe aquilo que a gente quer. A gente só pensa que sabe. Aí olha o que Deus responde no versículo 12, Salmo 81:12. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Eu estou falando, estou mostrando as minhas intenções. Eu tenho um plano para você, eu tenho um futuro para você. Vocês não querem fazer de acordo com a minha vontade, vocês acham difícil, vocês acham que é complicado demais, que é demorado demais, vocês querem fazer a vontade de vocês, do jeito de vocês. Siga a teimosia do coração de vocês. Siga o próprio conselho de vocês. Já que vocês não querem minha vontade, não querem os meus conselhos, não querem que eu satisfaça vocês, então andem segundo o curso da própria vontade de vocês. E ele termina o Salmo 81 dizendo, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu os sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Ou seja, se eu pegar tudo isso que ele diz e traduzir numa linguagem mais simples, vocês evitariam muitos problemas na vida de vocês se vocês me escutassem. Vocês evitariam muitos problemas na vida de vocês se vocês andassem no meu caminho, se vocês fizessem a minha vontade, por mais complicado que ela pareça ser para você. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Que complicada, difícil de fazer, porque, na verdade, no fundo, tudo que nós não queremos é abrir mão da nossa vontade para nos submeter à vontade de Deus, porque, no fundo, nós não cremos que realmente Deus tem o melhor para nós. E quando a gente não crê que Deus tem o melhor para nós, a gente está duvidando do caráter de Deus, duvidando da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas a terceira razão é porque muitas vezes a vontade de Deus, irmãos, envolve sofrimento. A vontade de Deus muitas vezes envolve dor. A vontade de Deus muitas vezes envolve perdas. A vontade de Deus muitas vezes envolve cruz.
mortificação. E aí a gente tem um problema muito sério com isso. Mateus 26 e 39, a gente vai encontrar aqui uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. Jesus está indo para o Getsemane. Jesus está no Getsemane, ele está indo para a cruz, e nesse momento, Jesus está sendo tentado. E a tentação de Jesus é exatamente desistir da cruz. A tentação dele é essa. O Filho de Deus, Filho perfeito, sem pecado, imaculado. E diz assim um texto, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está aqui numa profunda angústia. Está passando por um momento muito difícil e crucial. Versículo 38, ele diz que a sua alma está profundamente triste até a morte. E ele faz uma oração. E a oração que ele faz é, Deus, se existe outro meio de salvar os seus filhos, sem que eu tenha que ir para a cruz, use esse meio. Se existe outro meio de salvar os seus filhos sem que eu beba o cálice do sofrimento da cruz, faz agora, Pai. Mas sabe o que Isaías 53 diz? Que agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus moê-lo. Ou seja, a vontade de Deus para Jesus era justamente o cutelo divino. A vontade de Deus para Jesus era justamente matá-lo, para que através da morte de Jesus nós pudéssemos ter a vida eterna. E através do seu sacrifício nós pudéssemos alcançar a salvação. Segundo Timóteo 3:12 diz, todos aqueles que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguições. Se você, a partir do momento que você decidir andar correto diante de Deus, santificar a tua vida diante de Deus, você, a partir desse momento, vai sofrer perseguição. Todos, segundo Timóteo 3:12, todos aqueles que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguições. E muitas vezes nós temos medo de fazer essa oração que Jesus fez. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E qual foi o querer de Deus, irmãos? O querer de Deus foi colocar sobre o seu Filho todos os nossos pecados. O desejo de Deus foi despejar sobre ele toda a sua ira justa, para que através do sofrimento de Jesus fosse propiciado a justiça de Deus. Para que ele pudesse dizer hoje para mim e para você, o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Romanos 8:17, se em Cristo sofremos, com Cristo nós seremos glorificados. Agora olha o que diz em Hebreus capítulo 5. Vamos aprender com Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho. Filho unigênito, filho perfeito, filho divino, filho humano. Ou seja, nós também, na nossa filiação, o fato de nós sermos filhos, dentro da vontade de Deus, isso não nos isenta do sofrimento. O fato de sermos povo de Deus, filho de Deus, rebanho de Deus, isso não nos isenta do sofrimento. Ele vai dizer aqui uma coisa lindíssima nesse texto, é que ele aprendeu. Olha o verbo, irmãos. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós aprendemos no sofrimento. Nós aprendemos nas perseguições. Nós aprendemos na escassez. Nós aprendemos no deserto. Nós aprendemos na tempestade. Nós aprendemos nas fragilidades, nas falhas.
Não despreze o seu deserto. Não despreze a sua tempestade. Povo de Deus no deserto, povo de Deus numa tempestade, povo de Deus no meio de uma luta, é o povo de Deus na escola de Deus. É aprendendo. É num sofrimento. Quando nós sofremos segundo a vontade de Deus, o apóstolo Pedro disse que repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. Por quê? Porque nós estamos sofrendo segundo a vontade de Deus. Não é o sofrimento oriundo das coisas erradas que a gente faz. Mas é quando nós sofremos por amor a Cristo. Quando nós sofremos pela fidelidade a Deus. Quando nós dizemos não ao mundo, isso nos custa. Sobre nós repousa a glória de Deus. Imagine você que a gente termina esse culto aqui. E a gente vai fazer uma oração ao final do culto. E na sua oração você diga, pronto, aprendi. Então eu vou chegar para Deus e vou dizer, Senhor, que seja feito então a partir de agora, realmente a sua vontade na minha vida. E não a minha. E aí você vai para a sua casa, todo leve, todo feliz, que agora você mudou a sua mente, o seu coração, agora você tem um compromisso novo, é que a vontade de Deus seja feita na sua vida, e não a sua. Aí amanhã você inicia a sua semana de trabalho, você chega na sua empresa, é demitido. É mandado embora. Qual é a reação que você tem? As reações podem ser variadas, mas eu acho que uma delas você vai ter. É dizer, o pastor Renato me colocou numa encrenca. Pastor Renato me colocou numa encrenca de pedir para que Deus faça a vontade dele na minha vida e não a minha. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente entende a vontade de Deus como se fosse um paraíso. A gente entende a vontade de Deus como se, sabe, se Ele está realizando o querer dele na minha vida, vai dar tudo certo. Vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo lindo. Nós temos dificuldade de orar, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus envolve sofrimento, renúncia, cruz, mortificação, envolve rejeição. Mas também, porque quando eu oro assim, eu estou fazendo uma oração contra o status quo, ou seja, contra o estado das coisas. A Bíblia diz que o mundo, em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Quando você ora, seja feita, Senhor, a tua vontade, você ouça isso. Está orando para que Deus faça uma grande revolução. Para que Deus mude tudo. E por isso, irmãos, eu creio, e eu sei que você também crê, que a oração, ela é revolucionária. Deus age poderosamente nas nossas orações. E por isso que a oração é a coisa mais revolucionária da história, porque através da oração, Deus muda sistemas. Deus muda os corações das pessoas. Deus muda as intenções. Deus muda pessoas, Deus dá novas direções, discernimento, estratégias. Quando a gente ora, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade e não a minha, nós estamos orando contra a situação que está exposta. A situação que já está pronta. Só a oração tem o poder revolucionário. Só a oração. Escuta isso. Nada muda sem oração. Se você não é uma pessoa de oração, não estou dizendo de você orar 24 horas, mas entender que tudo precisa ser feito com base na sua oração a Deus, aguardando a resposta dele. Se você não for uma pessoa de oração, nada vai mudar. Você vai tentar de tudo. Vai passar 5, 10, 15, 20, 30 anos. As coisas não vão mudar. Você pode criar leis, você pode criar sistemas, o homem, mas só a oração pode mudar. Não existe poder contra o status quo, contra as coisas na vida, no mundo,
como elas estão. Não existe nada que mude o estado das coisas nesse mundo, senão o poder da oração. A igreja de Cristo precisa entender e resgatar a prática da oração. Porque a gente pode mudar o mundo através da oração. Mas não é qualquer oração. Não é de qualquer jeito. É a oração que diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E essa é a oração que raramente a gente faz. Eu quero encerrar dizendo qual é a maior fonte de encorajamento para que a nossa postura seja essa. Veja comigo Números no capítulo 9. Lá no início da sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 9. Versículo 15 ao 23. Quem está ali? Moisés. Quando ele construiu um tabernáculo, Deus, ele colocou uma nuvem lá. A nuvem da sua presença. A nuvem da sua presença. De dia era nuvem e à noite era o quê? Uma coluna de fogo. Então de dia, aquele sol escaldante, o povo tinha um ar condicionado. Mas e à noite? À noite o povo tinha um aquecedor. E versículo 16 diz assim: assim era de contínuo. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Ou seja, Deus está com você, Deus está contigo. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então, tinha que obedecer. Levantava a nuvem, o acampamento levantava junto. Parou a nuvem, o acampamento parava junto. A nuvem andava, o povo andava junto. A nuvem parava, o povo tinha que parar junto. Significa o quê? Que a presença manifesta de Deus precisa ser obedecida. Se a nuvem andava, era porque Deus está mandando o povo andar. O acordo era esse. Se a nuvem parasse, era uma ordem de Deus para o povo parar. E a nuvem simbolizava a presença dele, então a presença de Deus se manifesta para ser obedecida. Mas tem um detalhe aqui nesse texto, versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Versículo 20, às vezes, presta atenção, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, versículo 21, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. O que a gente aprende aqui? É que quando eu oro a Deus para que a vontade dele seja feita na minha vida, o que Deus quer é que eu esteja de antemão antenado com ele. Deus quer que eu esteja ligado a ele, conectado com ele. Veja aqui que Deus não dizia quanto tempo ia ficar. Deus não trazia detalhes da informação para o povo. Muitas vezes, quando o povo imaginava assim: poxa, agora a gente vai se acomodar aqui. Fica um mês, 2 meses aqui. Deus dizia: não, levanta, arruma tudo e vai embora. E nesse contexto, quando nós olhamos para a nuvem, nesse contexto, estamos olhando para Deus. Olhando para Deus e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não conheço, Senhor, a tua vontade. Eu
eu sei que ela é boa, eu sei que ela é perfeita, eu sei que ela é agradável. Senhor, eu estou ligado contigo. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem o Senhor na minha vida. Eu não posso, Senhor, tomar uma decisão na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, na minha casa, se a tua presença não for comigo. Não me faça sair desse lugar sem o consentimento da tua presença. Então, quando nós fazemos a oração, que a vontade dele seja feita na nossa vida, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo para ele: Senhor, nós somos teus servos. Senhor, nós somos o teu povo. Nós somos teus servos. E os servos, segundo Salmo 123, versículo 2, o servo é aquele que está ligado, que está focado na mão do Senhor. Esse era o objetivo do escravo. Ele ficava prestando atenção na mão do Senhor, porque aonde o Senhor apontava, ele já sabia que tinha que ir, o que tinha que ser feito. E nós, como servos de Deus, povo de Deus, nós oramos e dizemos: Senhor, nós estamos aguardando o teu sinal, o sinal do teu favor. Para onde o Senhor apontar, nós iremos. O que o Senhor mandar, nós faremos. Apenas um sinal da mão de Deus, irmãos, já é capaz de mudar tudo na nossa vida. Significa que nós temos que viver uma vida de dependência de Deus. Diga assim: eu tenho que viver uma vida de dependência de Deus. E o resto é conversa fiada. Porque Deus quer que a gente dependa dele. A melhor coisa que tem para você é viver na dependência de Deus. Não dependa das pessoas. Não viva na dependência do sistema desse mundo. Não viva na dependência do teu salário, do teu bolso, dos teus recursos. Não, viva na dependência de Deus. Olha o que diz aí em Salmos 32. Veja comigo. Versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Salmo 32, versículo 8. Acharam? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Olha o que diz no versículo 9. Não seja como o cavalo. Diga para o seu irmão aí: não seja como um cavalo. Não seja como a mula. Você não está chamando ele de mula, tá? Você está dizendo: não seja como uma mula. Como assim? Que não tem entendimento. E ele prossegue no versículo 9: que precisa de cabresto, de freio, anda na minha presença. Anda na minha. Se você tiver que depender de alguma coisa, de alguém, dependa de mim. Porque eu vou te dar o conselho que você precisa. Você não vai errar enquanto você andar na minha presença. Isso é imperativo de Deus para nós, irmãos. É uma ordem dele. Anda na minha presença. Porque é na presença do Senhor, é na comunhão do Senhor, que ele diz aos seus discípulos: já não chamo mais de servos, mas sim de amigo. E por quê? Porque amigo é aquele que tem intimidade com o Senhor. E quanto mais intimidade com Deus eu tenho, mais da vontade de Deus eu saberei, mais eu conhecerei a vontade dele. Se você é amigo íntimo de alguém, você conhece essa pessoa, você sabe das intenções dela, você conhece a vontade, os anseios dela. Busque a Deus, viva na presença de Deus, olha para Deus, esteja sintonizado com Deus, e você, dia a dia, vai descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida, e você vai crescer espiritualmente. Amém?